Uma viagem muitas vezes sem volta. Eu fui me perdendo cada vez mais, entrando no mundo das drogas. Chegou um dia e pediu ajuda. Acabam tendo uma morte em decorrência dessa desidratação. Ao som da música eletrônica, jovens dançam por horas. Muitos precisam de um estímulo. É aí que entra o êxtase. Uma droga sintética que cada vez mais aumenta seu número de consumidores e também de vítimas. Muitos jovens publicam vídeos do consumo de drogas no site YouTube. Algumas das imagens mostram momentos de alegria e descontração. Porém, outros vídeos mostram o lado obscuro do êxtase. Jovens semiconscientes parecem estar em transe. Aqui alguns flagrantes dos efeitos do uso indiscriminado de drogas, em especial o êxtase. Entre as barracas comuns nas festas rave, um rapaz passa mal. Parece ter um princípio de overdose. Ele cai no chão. E tem que ser carregado pelos seguranças. Em outro flagrante, mais um frequentador cai ao chão e se debate. Uma cena semelhante à anterior, cada vez mais comum neste tipo de festa. Gabriel tem 24 anos e muitas histórias com as drogas. No início foi a maconha, depois a cocaína e, por fim, o êxtase. Gabriel está dentro do perfil de grande parte dos usuários de êxtase. Jovem, classe média alta, estudante universitário. No começo, eu acredito que me assustava um pouco, me acelerava demais o coração, dava aquela sensação que alguma coisa ia acontecer, sabe? Em um depoimento revelador, Gabriel conta o que viu. Nessas festas, você já viu pessoas vendendo? Já mais de uma, já. Vendendo, comprando, já vi gente tendo overdose, já vi várias coisas dentro de festa. Quais as sensações de quem está sob o efeito de uma das drogas mais perigosas do momento? Alucinação, sentir muito calor, adrenalina, suor no corpo, né? Calafrio, tudo ao mesmo tempo, né? Diz quem são os usuários, os traficantes. São pessoas que... É que assim, são diversos tipos de pessoas, né? Consegue-se tanto em favela como também com estudante, com pessoas que não nem imagina, né? Você entra dentro de uma balada, às vezes tem um cara muito bem arrumado, com certeza não é um favelado, né? O cara tem, às vezes, o êxtase, né? Às vezes um amigo próximo, como falei antes, né? Então é invariável. Qualquer pessoa hoje em dia pode vender, né? Tem acesso a isso daí, é muito fácil. Mostra a facilidade em conseguir os comprimidos, vendidos por cerca de R$50 nas festas rave. Dá pra conseguir quem quer. É fácil conseguir êxtase? Com certeza. Hoje em dia, com certeza. Segundo o DENARC, Departamento da Polícia de São Paulo, que investiga o tráfico de drogas, as apreensões de êxtase no estado tiveram aumento de 300%. 14 mil comprimidos foram retirados de circulação. Um dado estarrecedor, o Departamento de Narcóticos, nos últimos 2 anos, nós prendemos mais de 200 traficantes universitários, estudantes das melhores universidades do estado e com êxtase. Quer dizer, são eles que repassam a droga para os seus colegas. Segundo especialistas, o êxtase age diretamente no sistema nervoso central. Ataca e destrói os neurônios que, uma vez atingidos, não se recuperam novamente. Neste livro da Polícia de São Paulo estão catalogados mais de 500 tipos de êxtase. Pelo menos 100 deles já foram encontrados no Brasil. Todos com diferentes composições e potencialidades, o que aumenta aí muito o risco de uma overdose e até a morte do usuário. Até hoje, nós não temos nenhuma informação que o êxtase seria fabricado no país, mesmo porque a composição química dele vem da Europa. O êxtase é fabricado na Europa, sai dos países e entra no nosso país através de vários aeroportos e algumas vezes em rotas marítimas. Intenso prazer, sensação de poder, de domínio, inquietação.
Algumas das sensações de quem está sob o efeito do êxtase. Combustível para embalar seus usuários por horas a fio. Em torno de 12, 13 horas. O que vai acontecer depois do efeito do êxtase? É exatamente a sensação contrária. Ocorre uma depressão profunda. Nós podemos observar midríase, dilatação da pupila. A menina dos olhos fica bastante aumentada. O êxtase produz uma elevação da temperatura, então as maçãs do rosto produzem uma chamada hiperemia. Os lábios ficam muito avermelhados. Movimento rápido, ele fica impaciente, né? Em vez de chegar em casa e dormir, já que está cansado, ele ainda vai ligar o computador. Fica 4, 5 horas ainda na frente do computador. Deixar o vício não é tão simples como entrar nele. Gabriel passa por tratamento há 9 meses. A ajuda veio da família, principalmente do pai. Na verdade, a gente não fecha. A gente fecha os olhos e... Eu tenho que comemorar que a cada dia estamos nascendo de novo. De São Paulo, Evandro de Marco para o Jornal da Noite. Olha, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante. E, acima de tudo, o que eu acho que é mais do que nunca válido é que você que está assistindo a gente, seja você mãe, pai, ou você adolescente, principalmente, preste bastante atenção. Quando o assunto são as drogas, todo mundo fala, ih, só entra nessa quem quer. É muito fácil a gente julgar, mas eu acho que o mais difícil de tudo é a gente compreender onde cada pai, cada mãe pode contribuir para que nossos filhos fiquem longe disso. E caso aconteça em família, como resolver isso? Claro que sempre acolhendo, tratando bem, mas de uma forma que você vai ajudá-lo e não prejudicá-lo. Para fazer justamente isso, para orientar a todos nós, a gente recebe a doutora Elizabeth Cristina Hiller, que é psicóloga e especialista em dependência química. Seja bem-vinda. Boa tarde. Também o senhor Luiz Carlos Mori, que é pai de 2 rapazes que fizeram uso de drogas, seja bem-vindo. E o César Cristiano Ferreira da Costa, que é um ex-dependente. Eu queria começar já agradecendo principalmente a vocês dois, porque a gente sabe como é difícil a gente expor aquilo que a gente passou, aquilo que o César passou e que mais do que nunca serve de depoimento para pais e para filhos que uma vez pensam em entrar nesse mundo ou que já estão e acham que é impossível sair. Impossível nunca é, né? Não, é difícil, mas impossível não. Onde que a gente percebe que existe uma fragilidade maior quando o assunto são as drogas? É logo no início da adolescência ou não? Eu acho que, na verdade, a fragilidade existe em qualquer época, em qualquer período, porque a questão dependência química, alcoolismo, ela tem um preconceito muito grande. E, na verdade, assim, ninguém sonha em ser um grande adicto, como a gente costuma dizer, né? E na família, adicto, escravo de, né? Um termo de origem grega, que significa exatamente escravo de, escravo de alguma substância. E, assim, ninguém da família está preparado para lidar com aquela situação. Meu Deus, meu filho está fazendo uso de drogas, meu filho está consumindo em excesso álcool, e agora, o que fazer? A primeira tendência é assim, isso eu vou esconder, ninguém pode saber disso. Mas a primeira tendência não é até a negação? Com é você certeza. Se negar a ver, porque muitas vezes, eu acho que a grande maioria dos pais não imagina isso. Isso é verdade. A primeira reação realmente é a questão da negação, porque tem todo um ideal, né? O pai, assim que o filho nasce, ele já idealiza, né? Como vai ser o futuro daquela criança. E, de repente, com o passar dos anos, aquela criança se torna um adolescente, começa a enveredar pelo caminho das drogas e do alcoolismo, é difícil para os pais reconhecerem isso e admitirem, porque é uma quebra desse ideal, né? E é extremamente difícil, é como se fosse realmente uma proteção do ego do pai, né? Em relação àquilo, eu não posso estar enxergando essa realidade, porque é muito dura, é muito penosa. Mas a porta de entrada para a grande maioria das drogas não é justamente a droga que é lícita, que é o álcool? Exatamente, o álcool e o tabaco, né? Também, né? As duas porque principais. São 2 drogas que são legalizadas e que na nossa cultura é colocado até como um símbolo de status. Isso ou de acaba maturidade para o adolescente, também, né? É como se fosse um sinal. Muitos pais, na adolescência do filho, não, agora você já é homem, então você vai beber comigo. Né? A questão do próprio cigarro, para se enturmar, para fazer realmente, às vezes, de uma pessoa já madura.
Então acaba utilizando esses recursos que são drogas legalizadas. Inclusive, uma das drogas legalizadas que a gente teria que comentar também são as medicações. Também. Né, que se fazem comum, né, dentro dos lares. Né, os tranquilizantes, né, que seriam os calmantes, os soníferos, que as pessoas usam com uma certa tendência, né, para relaxar, para conseguir dormir, ter um sono mais tranquilo. Ao invés de utilizarem outros métodos, não. É mais fácil chegar numa farmácia e comprar um medicamento, muitas vezes sem a prescrição médica, sem haver a necessidade. E assim, a criança ela vai crescendo com aquilo como sendo algo muitas vezes natural, né? Então ela não se percebe como uma dependente química, porque a dependência de medicação também é uma dependência química e muitas vezes legalizada. Agora, eu não sei se vocês, principalmente vocês dois, vão concordar comigo, mas eu acho que hoje em dia há um apelo muito grande para as drogas de uma forma geral. A gente vê pessoas famosas, muitas vezes, falando na mídia que fizeram uso de tal ou tal droga por 40 anos, por 30 anos, por 20 anos. E são pessoas que hoje a gente vê na mídia bem-sucedidas. O jovem acaba correlacionando. Bom, droga é uma coisa, ser sucedido ou não é outra diferente. Acaba influenciando de uma forma negativa, pelo menos no meu ver. Você concorda com isso ou não, Luiz? Sem dúvida nenhuma, acaba sendo um item que ajuda na formação da opinião do adolescente, principalmente do adolescente, porque tudo começa nessa fase da adolescência, onde está o processo de formação de caráter, de personalidade. E o espelho nada mais é do que aquilo que você vê no dia a dia, é a televisão, são as pessoas bem-sucedidas, são os amigos que fazem parte da sua roda, que estão em destaque, são as pessoas, onde o próprio jovem, o que ele quer? Também ser uma pessoa em destaque. Começa a utilizar o álcool, começa a utilizar o próprio cigarro como um instrumento para inibir a sua fragilidade, inibir a sua timidez, e a partir daí começa, e quebrando as barreiras e quebrando a timidez, começa a se soltar mais, e com isso vai num processo gradativo. E, sem dúvida nenhuma, um dos pontos principais é que a gente, como família, não vê, é o que você disse agora há pouco, a gente não vê, a gente não enxerga. Não porque não veja, porque os sinais estão todos ali, todos os dias. É que a gente não quer enxergar. Mas é que deve ser muito difícil para um pai, para uma mãe, começar, porque inicialmente é um julgamento. Para um pai, para uma mãe, bom, eu estou julgando meu filho. Quer dizer, será que aquele matinho que eu vi é maconha? Ah, não, pode ser uma grama, como eu vi até que aconteceu com você. Ah, não, pode ser um chá, pode ser qualquer coisa. É difícil você começar a pensar já logo de início que o seu filho, que você orientou, que você passou as informações, acabou buscando um caminho avesso ao que foi dito desde criança. Sem dúvida, essa história do matinho é interessante porque as desculpas são mil. A gente vê que em casa começa a aparecer papelzinho que você vai na lanchonete, papel de seda. Para que um papel de seda? Precisa de tanto, estava com a boca muito suja, né, para poder limpar tanto, para precisar de tanto papel e ainda guardar em casa, né? E o tal do matinho está na cara e a gente fala, não, isso daqui é sujeira, é mato. E aí quando você pega aquilo, esfrega na mão e sente o cheiro e vê que realmente é, ah não, mas não era meu, era de um amigo. Sempre é um amigo e é sempre do outro. E a gente sempre procura achar que as coisas estão acontecendo na televisão, na casa do outro, no filme, no jornal, no morro e na casa do vizinho. A gente costuma dizer, você está andando com más companhias, esquece que o pai desse amigo está falando a mesma coisa do nosso filho, você está andando com más companhias. Que o seu filho pode ser considerado uma má companhia, né? Exatamente, na verdade não são. O que falta é a informação adequada. A gente não tem a informação por preconceito, nós temos o preconceito de não querer enxergar, de não querer sequer nos informarmos a respeito da doença e do processo como um todo. Você disse uma coisa, dentre tantas, muito importante, a doença, porque é uma doença. E para a vida inteira. É assim como eu posso ter, sei lá, uma válvula de escape que eu como demais. Eu vou sempre me controlar para não fazer isso. Assim como o alcoólatra é um doente para o resto da vida. Com certeza. Quem usa drogas e parou tem que ter um controle para o resto da sua vida também. Para o resto da vida, a partir do instante que eliminou o consumo constante, o consumo diário, eliminou o consumo de uma forma geral.
porque você não pode ter o primeiro, não pode ter o estopim. É como quem para de fumar sabe muito bem. Eu fumei durante 10 anos e parei de fumar, durante 10 anos não, desculpe, durante 30 anos, há 10 anos eu parei de fumar. E se eu acender um cigarro hoje, eu sei que eu volto. Eu diria que o processo é como uma diabetes. Se você tem diabetes, você tem que ficar controlando isso o resto da vida. Como uma hipertensão, colesterol alto. É uma doença. É uma doença. Então, é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, né? Exatamente. Por isso que o próprio tratamento diz que é só por hoje. Todos os dias. É uma vitória. E é o que a gente devia pensar em todos os aspectos da vida da gente. Com certeza. Cada dia é uma vitória. Todo dia a gente passa por frustrações, por momentos complicados. Mas a gente normalmente não encara cada pequena vitória como sendo uma vitória. Só algo que eu consegui sem muito me dedicar. E não, tudo na vida é uma grande vitória. Quer dizer, você ter percebido e você, junto com a sua esposa, ter buscado uma saída para orientar os seus filhos, mesmo que sabendo que em algum momento você precisaria ser duro. Quer dizer... E sabe de uma coisa interessante, dentro da própria casa, dentro da própria família, a gente acaba divergindo, porque esse é um processo que destrói a família, destrói todos os amigos e todo mundo. Sempre que alguém quer achar um culpado, né? Exatamente, não existe culpado. O culpado é a doença, a culpa é da doença. Isso não significa que não temos que tomar providências e tomar certas precauções. Resgatar o conceito de família, que é uma coisa que existe muito pouco hoje em dia dentro dos lares. Você não vê mais famílias almoçando junto, orando, rezando, fazendo uma prece, assistindo televisão e tudo mais juntos. Então, o que acontece? Você dentro da família, você acaba divergindo, porque um quer jogar a culpa no outro, algo parecido. Quantas vezes a esposa falava, está acontecendo isso? A minha filha falava, olha, está acontecendo isso, está vendo. E eu não queria enxergar. Eu tinha que tomar providência e não tomava providência. Mas será que a gente também não tem que esperar um momento certo? O que é um momento certo? É um momento que você como pai, você como mãe, já buscou uma informação como você fez, já buscou compreender que era uma doença, para simplesmente você não tomar por impulso uma atitude que você vai se arrepender. Como muita gente acaba fazendo de uma forma, do meu ver, completamente errada. Cata o filho, joga na rua e fala, pronto, vai, é isso que você quer? Então vai, faça o que quiser. É muito mais fácil, vamos dizer, você pôr para fora e esperar que o outro se resolva do que você estar ali participando ao lado do sofrimento, do momento que há uma união familiar ainda maior para que aquele doente consiga ter um estímulo para buscar uma saída. Na verdade, assim, eu acredito que essa ajuda, essa busca, né, por informação, infelizmente, ela acontece quando o problema já está instalado. Né? O que deveria acontecer de fato é uma busca de informação antes que isso aconteça. Mas aí a gente entra no que ele falou. Ninguém imagina que o seu filho vai ser um dependente químico. Mas aí é que entra muito a questão da informação. Outro dia eu estava numa palestra e assim, eu achei muito interessante a colocação que foi feita. Fizeram uma analogia com o conto da Cinderela. Né? E eu achei assim, foi sublime até a maneira com que foi passada a questão das drogas. Porque, assim, de uma maneira muito superficial, no caso a Cinderela, ela acaba, a Bela Adormecida, né? Ela acaba por falta de informação, né? Furando o dedo numa roca e, assim, em decorrência disso, ela acaba entrando na maldição que havia sido rogada para ela no início da vida dela. E, assim, ele fica muito claro a questão da falta de informação. Mas você acha ainda que existe falta de informação entre os jovens? Existe. Infelizmente, ainda existe. Eu vejo muito a questão da dependência química, tentando fazer uma analogia com o câncer. Até alguns anos atrás... Era a palavra maldita. O câncer ninguém comentava. Não, porque tal pessoa está com aquela doença. Com aquela maldita, assim, né? Se falava o nome. Mas não se falava câncer. Por quê? Porque era algo extremamente... que tinha uma carga de preconceito muito grande. Porque, assim, matava. Então, ninguém queria ter. Hoje não, hoje já se fala abertamente, as pessoas já tendem a fazer exames preventivos para tentar, descobrindo o câncer, já tentam um tratamento. Enfim, existe uma possibilidade de vida com qualidade. A questão da dependência química é muito semelhante, porque hoje existe um preconceito muito grande. O máximo de informação que a pessoa dá, olha, cuidado, droga é ruim, mata. Mas aí o jovem vai e prova e vê que o efeito, pelo menos momentâneo,
Não é ruim, claro que você vai pagar um preço alto por Pra isso. pessoa é prazeroso naquele Para ela, momento. naquele segundo, naqueles minutos, naquelas horas, vai ser prazeroso, mas e depois? Exatamente, o problema é o que vem depois. O preço é muito alto, né? O preço é extremamente alto, principalmente com relação à informação. Você diz uma coisa, como a doutora comentou. O jovem não tem informação, absolutamente. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque a informação é limitada. Segundo, porque a campanha é contra a distribuição, contra a produção e não contra o consumo. E porque não explica o que é que acontece, não mostra a realidade que a gente vê dentro dos lares, não mostra a destruição que ocorre com a própria pessoa, a defasagem que fica entre o momento que a pessoa está se formando e começa a utilizar até o momento em que parou, quando tem a sorte de parar. Essa defasagem, o que acontece na vida da pessoa, não mostra. Buraco, né? E isso eles não enxergam. O que o jovem enxerga? O que ele tem de informação? Que ele relaxa a sua atenção, que ele quebra a sua timidez, que ele vai se divertir demais numa balada, vai passar a noite inteira acordado e vai se divertir e vai conhecer um monte de gente, vai dar risada, vai chegar no dia seguinte calmo, tranquilo, cheio de meninas ao seu lado. Cheio de meninas ou cheio de meninos, também. Porque é muito grande também o consumo no universo feminino. E tem aumentado, não tem? Demais. Muito. E isso, a família tem que barrar, de alguma forma tem que se instruir, e eu, no meu caso, como muita gente, coloca uma viseira nos olhos, a gente não quer ver, não quer enxergar por preconceito, como foi dito. É um assunto que a gente não quer falar. Ninguém quer comentar a respeito, ninguém quer conversar com um vizinho, ninguém quer procurar uma ajuda, porque quando vai falar, é que eu tenho um amigo que tem um problema. Não, eu tenho um problema. Eu também não reconhecia e dentro da própria família ninguém quer reconhecer. Porque é preconceituoso e não é. Mas não é porque muitas vezes as pessoas também se sentem um pouco culpadas de uma forma ou de outra? Quer dizer, pelo menos de início, acaba vindo. Quer dizer, puxa, ele entrou nessa por quê? Aonde eu errei. Onde eu errei. Então eu fui um péssimo pai, eu fui uma péssima mãe, eu não vi. Quando? Eu acho que é muita responsabilidade você jogar isso. Foi a minha separação, foi o meu emprego, fui eu que fui muito duro, fui eu que fui muito mole. Enfim, tantas coisas que podem se culpar e fazem com que a gente adie cada vez mais a providência. Quando vai tomar a providência, chega no último momento com mais um agravante. Eu tentei até o último momento, mesmo com a esposa, com a irmã, com todo mundo falando tem que internar, porque já estava no fundo do poço. E eu ainda assim falava, não, eu vou tentar tudo até o último momento para tentar tirar dessa sem internar. E a saída só estava ali. No estágio em que estava, só estava ali. Qualquer outra tentativa teria que ter sido muitos anos antes, se eu tivesse aberto os olhos no momento adequado. No caso do César, ele é um ex-dependente. Você está livre das drogas há 4 anos? 4 anos. E você começou a usar drogas de que maneira? Eu comecei porque eu deixava me influenciar por certas amizades, né? Na escola. Com quantos anos? Com 12, 13 anos. 13 anos. No jogo de futebol, na escola. Entendeu? Então eu deixei me influenciar por essas pessoas. Errei ao começar a me aproximar delas, né? Então comecei, como foi comentado logo no início do programa, da matéria, que cerveja, sabe, drogas lícitas. Né? Então foi evoluindo, é tipo uma escada, né? Foi evoluindo até chegou um ponto que eu comecei a partir para drogas mais pesadas. Cocaína, o crack. Você chegou a usar crack também? Cheguei. E no momento em que você começou a optar por este caminho, claro, de uma forma inconsciente, mas acaba sendo uma opção, né? Sim. Por usar as drogas, você se conscientizava que você estava, muitas vezes, entrando num caminho que seria, não impossível, porque nada na vida é impossível desde que se queira mudar, mas um caminho difícil para você depois retornar, ou você não tinha isso em mente? Eu tinha noção da minha impotência, que eu era impotente perante aquela situação, né, que estava me levando ao uso, mas a minha compulsão e a minha obsessão pela droga era muito mais forte. Entendeu? Então, mesmo eu admitindo que ia me trazer sérios danos, que ia ser difícil eu retornar depois, eu sair,
eu ia porque a minha compulsão, a obsessão falava muito mais alto. Mas, inicialmente, você optou por drogas. Droga é droga, mais leve, mais pesada, essa história de a maconha é uma droga leve, é droga, álcool é droga, Exatamente. não existe falar é mais leve, é menos leve, é droga. Você buscava o quê? Você se enturmar com os amigos, fazer parte de um grupo que de fato achava que ser legal era quem usava para não ficar excluído? Ou não? Justamente isso, é o que foi comentado também, eu buscava status através da droga, entendeu? Aquela super pessoa, aquele cara conhecido, aquele cara popular na escola, sabe, em todos os lugares que ia, né? Pra mim, tudo aquilo era o máximo. Então você olhava aqueles meninos populares que tinham sempre garotas, os jovens e namorando, e você falava, puxa, por que eu sou diferente dele? Eu quero ser igual, e buscou um caminho de igualdade. Justamente isso, até por um complexo de inferioridade, né? Eu olhava, poxa, o cara, ele tem o carro dele, ele sai, entendeu? Então eu achava que eu indo para as drogas, sabe, eu ia adquirir tudo aquilo ali. Ter mulheres ao meu lado, andar de carro, sair para as festas, entendeu? E você achou que esse era um caminho? Achei que esse era o caminho correto para mim. E no momento que você percebia que você estava cada vez em busca de uma droga mais pesada, isso te assustava ou não? Olha, de certa forma me assustava, viu? Mas eu achava que eu tinha o controle delas. Você tinha noção, você achava mesmo dentro de você que você podia parar a hora que você quisesse? Sim, eu me auto-enganava a ponto de achar que qualquer momento eu parava, né? Mesmo admitindo que eu estava impotente, que eu precisava de ajuda, eu achava que em um certo momento da minha vida eu ia parar ou ia ter o controle dela. E quando você caiu em si, de que de fato você não ia conseguir parar no momento que você quisesse, como foi? Olha, foi um choque muito grande, entendeu? Foi um choque muito grande, né? E o desespero me bateu a ponto de me levar muito mais a fundo. Você usava mais mais e mais, entendeu? Porque a partir do momento que eu vi que eu estava me enganando, que eu não ia parar na hora que eu queria, o desespero foi tanto que eu fiz, eu parti em busca da droga. Aí eu comecei a desacreditar de mim mesmo, eu achava, não tem mais solução. Eu sou um caso perdido. Eu sou um caso perdido, então vou usar. Nesse momento, do início das drogas, do álcool, depois do cigarro, maconha, assim sucessivamente, a sua família teve um papel importante também para você? Ou você acha que esse é um outro ponto que muitas vezes até os jovens jogam a culpa sobre os seus pais, mas na verdade os seus pais até te informaram tudo isso e você quis testar sozinho se de fato era verdade ou não? Eu quis pagar para ver, como se diz, né? A minha mãe, meus pais cansaram de me alertar sobre o risco que estava correndo, né? Até eles enxergarem que o próprio Luiz comentou, né? Muitas vezes a família não quer ver. E quando eles viram isso, eles tentaram me alertar, eles tentaram me falar. E você não queria dar ouvidos? Não, eu quis pagar para ver, entendeu? Então a minha família teve um papel importante, ponto que eu desacreditei de mim, mas eles não desacreditaram. Entendeu? Eles continuaram crendo que você podia sair dessa. Continuaram crendo que eu podia sair dessa, tanto que a minha mãe chegou a procurar ajuda, né? Chegou a procurar ajuda em grupos de mútua ajuda, grupos de Amor Exigente, de Naranon, que nem se fala, né? E um certo ponto eu cheguei e falei para ela, por que ela estava frequentando esses grupos se não tinha problema dentro de casa? Você achava que não tinha problema? Eu achava que não tinha problema. É a negação que você comentou no início. A negação é não só dos pais, mas por da isso família que a gente costuma inteira. até dizer, né, que a doença, na verdade, ela é coletiva, é da família como um todo. Não se restringe ao dependente químico. Ou seja, a família toda adoece. Ela pode não estar fazendo uso da droga como dependente químico. Mas é tão doente ou mais do que o próprio doente. Exatamente. Porque o próprio doente não tem a negação, ele acha que ele não tem nada a ver. Por conta da distorção que a droga causa, né? E os familiares sabem que ele está chegando no fim do poço, tentam puxar, mas é extremamente complicado. Muitas vezes Exatamente. contribuem, continuam contribuindo, tem famílias que ainda dão dinheiro, eles chegam num ponto que eles começam a exigir, eles começam a roubar, eles começam a fazer coisas absurdas e manipular, realmente manipular. E tem famílias que ainda continuam contribuindo, tem famílias que vão até a boca para comprar, para não expor o filho e não ver que ele próprio está se expondo. Olha, você está falando isso, eu estava até enquanto o César falava, procurando aqui
uma pergunta que surgiu justamente disso, de um pai que vai buscar, aqui ó, o Roberto. Ele conta que o filho é dependente químico e com medo do menino se expor na hora de comprar a droga, ele mesmo vai comprar a droga para o filho. Pergunta se isso acaba incentivando o filho a não parar. Com certeza, ele está se expondo, ele não expõe o filho, mas ele se expõe. Né? A gente costuma dizer aquela das proteção, insanidades, né? É a mesma doença. É a mesma doença do filho. Até que ponto com certeza. E assim, a tentativa de controle, a mesma tentativa de controle que o dependente químico tem, né, pensa ter em relação ao consumo da droga, a família acaba tendo, porque assim, não, eu vou comprar a droga para ele, porque assim, ele usa em casa ele está protegido. Você é mais permissivo. Exato. Do que nunca, né? E você simplesmente acaba incentivando. não está fazendo absolutamente nada a não ser incentivar e piorar as coisas, porque ele vai usar em casa e fora de casa. Com certeza. Vai consumir aquilo que o pai foi comprar e aquilo que o pai não foi comprar, ele vai também comprar e vai continuar. O que esse pai tem que fazer é tomar uma providência drástica, porque se chegou a esse nível é porque não tem mais retorno. E a internação não adianta. Poucos são os casos onde a internação é voluntária. A internação muitas das vezes é involuntária. Vocês acreditam que, em alguns casos, não generalizando, mas a única forma de se tirar o filho do fundo do poço, literalmente, da lama, é você catar a força e internar? Em muitos casos, sim, porque assim, se deixar pela própria vontade do dependente químico, é como o César comentou, muitas vezes não dá tempo, porque assim, o desespero é tão grande que ele vai tentar consumir cada vez maiores quantidades para tentar se matar mesmo. Eu não tenho mais jeito, então assim, eu prefiro morrer do que continuar do que assumir isso, muitas vezes, né? Assumir então, que é incapaz. Muitas vezes é necessário, sim, uma intervenção, né, mais rígida, né, que a gente chamaria de uma internação compulsória ou fechada, para que a pessoa tenha uma possibilidade de vida. Isso acontece muitas vezes com pessoas que chegam a perder tudo realmente na rua, por conta das drogas, só falta perder a vida realmente. Em muitos casos, essas pessoas acabam conseguindo realmente um pedido de ajuda, mas nem sempre isso é possível. Então, havendo a possibilidade de uma internação, façam essa intervenção. Bom, e porque o Luiz tem condições de recuperar, sim. E o Luiz tentou de absolutamente tudo. Você fazia meio que um acordo com os meninos, não era? Eu tentei de tudo. Com exames, olha, eu confio em você, mas vamos fazer o exame para ver se você não está usando droga. Eu tenho kits até hoje guardado, que você faz o testezinho na urina, em 5 minutos você diz. E o que eles te diziam? Sempre tem uma desculpa, sempre tem. Desde a maconha demora 30 dias para sair do sangue, então você tem que esperar 30 dias. Depois, quando chega no 40º dia, não, mas é que a semana passada eu só dei um trago. Mas então vamos esperar mais um pouco. sentiu o cheiro do amigo que estava do lado. Sempre tem uma desculpa. E aí a gente vai tentando uma coisa, tentando outra, e sempre há a negação, como o César comentou. Eles não querem assumir. E em um dos casos, eu, depois de muita conversa, depois de muita coisa, então houve a consciência de que aceitaria uma internação, só que em clínica aberta. E clínica aberta tem aquilo que funciona. Às vezes, para algumas pessoas, pode funcionar quem tem uma consciência muito clara de que realmente é dependente, é um doente e que precisa dessa ajuda e vai involuntariamente, quer dizer, voluntariamente e quer fazer isso e faz com consciência. Alguns casos, a maioria dos casos, há a negação. E ele foi para essa aberta, não? Não, porque estava nesse estágio, só que eu tinha certeza de que não seria, porque por todas as vezes que tinha conversado ou tentado alguma coisa... não deu certo? Não deu certo. Com quantos anos que você descobriu que seus filhos usavam? Isso é uma coisa complicada você saber de tempo, porque você tem os primeiros alertas. Depois dizem de 2, 3 anos, Depois de 2, 3 anos, e entre você ter o alerta e você ter a consciência, são mais tantos anos. Então, eu diria que se ele consumiu em 9 anos, foi nos últimos 8 meses, 6 meses, 1 ano, onde a consciência veio firme e um trabalho firme para poder, mesmo assim, eu ainda negava até o momento que eu cheguei, já tinha definido, quando ele mesmo tomou iniciativa, depois de conversarmos, eu com a esposa conversamos, a esposa envolveu a namorada também conversou com ele. Não era dependente e
Aí também conversou e aí ele veio a mim e falou, eu preciso ser internado. E ele usou que tipo de drogas? Tudo. Tudo? Tudo. Só não usou injetável. Do resto usou tudo. Os dois meninos, hoje tem qual idade? Um hoje tem 24 anos, completou 24 anos lá na Alvorada. O outro, ele tem 18, fez 18 logo após sair. Ele tinha outro consumo, era outra coisa, já foi bem mais no início. Bem mais no início não, porque usou também durante uns 4, 5 anos, mas ainda estava no processo da maconha, porque o mais velho usou desde os seus 15 anos, mais ou menos, e só nos últimos 4, 3 anos que começou a entrar na química. Entrou na química. Lembrando que o mais novo, pelo que eu me inteirei do seu caso, ele não tinha contato diário com outro irmão que era do outro casamento, ou tinha? Eles se falavam, um contava para o outro que fazia? Moramos todos juntos e o contato era diário, um do primeiro casamento, e o outro do segundo casamento. E o contato diário, sim, sem dúvida nenhuma, é que um já tinha um consumo antes e ele tentava evitar que o outro entrasse. O outro entrou porque quis dentro do seu grupo, do seu relacionamento. Mundo, e não em função do irmão. E não em função do irmão. A partir do instante que entrou, aí tudo é a mesma tribo. Tudo virou um bolo só. Tudo é a mesma tribo. Então, aí o processo aí começa a evitar, não entre na química, porque a química é ruim. Mas o processo é natural. É crescente. É invariável, é crescente, não tem jeito. Então, ele também tinha o problema do álcool. E o álcool é algo, como também foi dito, quantas vezes a gente faz um churrasco dentro de casa e fica todo mundo extremamente alegre, porque consome muito. Porque relaxa. Relaxa. E aí, os bebedores sociais. Isso a gente faz dentro da nossa própria casa. E ali os filhos também participam, como a gente fuma, como a gente faz tudo. E a doença, ela pode ser desenvolvida num indivíduo e não ser desenvolvida no outro. É uma doença da sociedade, não é de uma família X ou de uma família Y. Existem pessoas que bebem a vida inteira e não são alcoólatras, porque bebem socialmente um pouco, enquanto outros desenvolvem. E a partir do instante que você tem o contato, você pode desenvolver a doença. Desenvolver a doença, invariavelmente, tem que ter um tratamento. É assim, na verdade, a questão da dependência química, doença dependência química, ela não pode ser vista por um único ângulo. Tipo, ela é física, né? Então eu trago isso dentro da minha hereditariedade. Ou senão ela é social, né? Porque diante do meu convívio social, eu acabei trazendo isso para a minha cultura como sendo algo normal. Né? Ou se não, uma doença única e exclusivamente, como alguns dizem, em grupos de apoio espiritual. Não, é um todo, senão é simplificar demais o ser humano e a doença. Na verdade, ela vai afetar todas as esferas do ser humano. Então, ela tem que ser vista e tratada como um todo. Ela é física, né? Realmente ela é biológica, ela é biopsicossocial, como dizem. Né? Tem a questão emocional, tem a questão espiritual, tem a questão física. Né? Então, ela tem que ser cuidada realmente como um todo. Tá? Não por um aspecto somente. Exatamente. Tem muitos que acham assim, meu filho é dependente químico, é porque falta religião. Então, ele vai ter que frequentar uma religião. Obrigo ele para ir para a igreja e pronto. E assim, Deus vai salvar. Não. Deus ajuda? Com certeza, mas não só. Tá? Eu preciso olhar os outros aspectos. Senão, não adianta. Tem que ser o equilíbrio. Exatamente. Como tudo, a gente precisa ter na vida um equilíbrio, né? E não adianta ficar forçando as coisas, porque tem um dependente em recuperação no grupo que a gente participa, porque mesmo depois que sai a família tem que continuar. Eles já saíram faz alguns meses, isso, né? Faz 3 meses. Isso, há 3 meses saíram, agora estão muito bem, graças a Deus. O trabalho foi muito bem feito e eles estão muito conscientes e continuam participando de grupos de apoio. Que também é muito importante, né? Fundamental. Porque eles vão acabar tendo contato fora ali daquele ambiente que eles viveram por um certo período de vão refazer as amizades. A gente tem muito medo dos amigos. Quando eles saem, o que a gente vai fazer? E os amigos? Ou então não sai, vamos trancar dentro de casa. Não adianta ficar trancando. Também cai no outro extremo, né? Não adianta ficar trancando porque eles vão ter contato no dia a dia, vão ter que estudar, vão ter que trabalhar, vão ter que ter a consciência de que eles estão numa outra fase. E aqueles amigos antigos, que na verdade não são amigos e sim companheiros de consumo, eles acabam se afastando a partir do momento que veem que ele não faz parte mais da tribo. Do grupo.
E com relação àquele ponto, uma coisa interessante que essa pessoa do grupo que participa, ele diz que o dependente, você quer que ele faça e tome 1000 providências para que ele pare. Ele faz tudo o que você pedir, desde que você permita que ele continue tendo o consumo dele. Você quer que eu vá na igreja? Eu vou. Você quer que eu vá em grupo? Eu vou. Você quer que eu vá em psicólogo? Eu vou. Mas vou continuar usando. Desde que eu continue usando. Exatamente. Muitos até chegam ao ponto de manipular a família assim, olha, se você deixar eu usar hoje, se você comprar a droga para mim, eu vou usar e assim, amanhã eu vou me internar. Mentira, não vai. Né? Porque a compulsão, como o César comentou, é muito grande. Mas esse é um trabalho maçante. Muito. Porque imagine, essa é uma doença da família, uma vez que você sabe de uma complicação dessa, que um filho seu busca um caminho como este, você perde o chão. Perde. Você meio que deve flutuar, você fala, meu Deus, e agora para que caminho eu também vou? Quer dizer, vou me unir a ele, quem sabe nós dois juntos, a gente tem uma solução, não em usar droga, mas em ser permissivo, como você disse. Tá bom, então só hoje, amanhã não, ou você duro. Você vai ser internado a qualquer custo ou leva até algumas instituições que têm pessoas que estão tentando sair das drogas e que é extremamente triste, muitas vezes, você compartilhar com aquilo. Quer dizer, eu acho que seria até obrigatório, no meu ver, que as escolas mostrassem isso também. E que a gente tivesse a oportunidade de mostrar a realidade, não a parte bonitinha, lado, né? Como a gente muitas vezes vê. Olha que ótimo, o César está 4 anos sem a droga, só que só o César sabe o inferno que deve ter sido a vida dele por um período muito grande, né, César? Sim, é verdade. Eu costumo dizer, até vou enfatizar, eu pulei do caixão antes que a porta fechasse. Ainda bem que deu tempo da porta não fechar, né? Deu tempo, é verdade. Porque eu comecei a cometer diversos tipos de crime, tudo em função da droga. Você roubava? Sim, assalto, roubo, tudo em função da droga. Isso no fundo de poço, né? Como a gente costuma chamar. Entendeu? E você não tinha medo de ser preso, de ser morto? Na hora você não pensava em nada disso? Tinha, mas a droga faz com que a pessoa passe por cima de tudo isso. Te deixa mais forte, de uma forma errada. Forte. Não seria talvez mais forte, né, César? Porque um dos meninos chegou a falar para mim, me doía muito, eu não queria. Eu sabia que eu não podia, só que a necessidade era mais forte. Então eu roubava, eu pegava, a fissura. E eu ia, sabia que não podia, sabia que era errado, principalmente quando já estava na fase avançada. Sabia que era errado, mas eu precisava, então eu ia. E você é casado hoje? Sim. Mas na época você era casado, não? Não é. Como o Luiz próprio comentou, né? A pessoa, quando tem o objetivo de usar a droga, entendeu? Então a pessoa faz de tudo pelo uso, né? A pessoa rouba, o índice de homicídios hoje é muito grande por causa da droga, de tráfico, entendeu? Então isso faz com que a pessoa passe por esses obstáculos, que é o medo, que é medo de polícia, o medo da morte. Em prol do seu objetivo, que é usar a droga. Que é usar a droga. Entendeu? Mesmo a pessoa admitindo, que nem eu mesmo coloquei, que eu admitia que eu era impotente perante toda aquela situação, que aquilo ia me fazer mal, que eu podia a qualquer momento levar um tiro, que eu podia a qualquer momento cair dentro de uma cadeia, mas como você preferia correr o risco. A necessidade era maior. E como que você percebeu que de fato você já estava cansado dessa vida, que essa não era mais a vida que você queria para você? Quem te fez mudar de ideia ou o que fez você mudar de ideia? O que fez eu mudar de ideia foi o sofrimento da minha mãe. Entendeu? Porque está caracterizado que a nossa doença, a minha doença, é uma doença contagiante. Entendeu? Então, eu usava droga e a droga que a minha mãe usava era eu. A droga que ela usava era eu. É triste, mas é verdade. É triste, mas é verdade. Entendeu? Então, eu comecei a furtar objetos dentro de casa, eu vi o sofrimento da minha família toda passando pelo aquilo ali, via a minha mãe pedindo ajuda, indo a grupos, indo a terapias com psicólogo. E sempre que eu questionava ela, como eu mesmo coloquei no início, ela falava, não, o problema é meu. Não tem problema em casa, o problema sou eu que tenho problema. Entendeu? Porque era difícil para mim eu puxar a responsabilidade para mim e assumir.
que eu era o problema dentro da minha casa. É uma dificuldade muito grande. Então, eu vendo todo aquele esforço que a minha mãe passou, todo aquele sofrimento que eles passaram, serviu como incentivo para mim. Um certo ponto da minha vida, eles chegaram e falaram para mim: vai se internar? E aí? Aí eu vi, passou um filme de toda a minha vida com as drogas na minha cabeça, e aí que eu admiti que não tinha mais jeito. Quando você decidiu se internar, em alguns momentos, principalmente nos primeiros dias de abstinência das drogas, você teve vontade de desistir, de falar: ai não, eu não vou conseguir, eu vou voltar para aquela minha vida? Tive. Eu achava que era melhor usando. Que a vida era mais legal Era se mais você legal usasse. usando. Ou depois que eu passei esse tempo de negação, eu comecei a colocar metas como ficar um mês internado e depois sair da internação e voltar a fazer o uso de drogas mais leves, entre aspas. Controladamente. Maconha, álcool. Eu tinha isso como meta, ficar um mês, 2 meses internado e sair e voltar a fazer o uso de drogas leves. Tamanha negação. Né? Entendeu? Depois que eu passei por essa fase de abstinência, passei pela Que é uma fase muito difícil também. É uma fase muito difícil. Desintoxicação. Entendeu? Porque você tem o físico, que depende da droga, e o emocional, que depende da droga. Quer dizer, eu acho que é a união de 2 monstros que tem dentro de você. O seu físico, que pede aquele prazer momentâneo, e o seu emocional, que fala: escuta, eu não vivo sem ela, pra né? que você vai sofrer se você vivia tão bem como você vivia antes? Você era feliz, pelo menos naqueles segundos. É verdade. Para mim foi uma situação muito difícil, né? Então chegou no momento que a gente usa o termo assim: caiu a ficha. Eu particularmente eu uso esse termo. Caiu a ficha, eu vi que não tinha mais solução. Entendeu? Eu comecei a olhar e ver tudo que a minha família tinha passado, principalmente que eu tinha passado, né? Aí caiu a ficha, eu me conscientizei e vi que ia ser difícil, mas eu ia me submeter a esse sacrifício, ficar sem as drogas. Só que a internação não fala só para parar de usar drogas, entendeu? Parar de usar droga é muito fácil. Parar de usar droga, a pessoa vai para o interior, vai bem para longe. Fica no mato onde não tem ninguém e para de usar. A principal questão é mudanças de comportamento, mudanças de hábitos, voltar a ter uma disciplina, voltar a ter uma vida regrada. É quando você volta à sociedade e continua tudo ali na sua cara e você tem que dizer não. É verdade, a mudança em si. A mudança em si é muito mais difícil, entendeu? E essa mudança não pode ser só no indivíduo, só no adicto, só no dependente. Tem que ser na família. A família, enquanto a pessoa está se cuidando, se tratando, se ressocializando, a família que ficou doente durante tanto tempo tem que aprender de novo a viver. Tem que aprender como agir, como reconstruir todos os valores que foram perdidos e saber como agir depois. Eu não sei se é mais difícil para o dependente ou ainda mais difícil para a família. Porque o dependente sabe que o controle, bem ou mal, está na sua mão. Mas a família, o controle, qual é? É você ter confiança naquele dependente. E ter confiança no momento que você também está extremamente fragilizado é muito complicado. Eu acho que não deve ser nada fácil. Cada vez que o filho sai, é um aperto que te dá, fala, sei lá, peça para Deus, pede para naquilo que você acredite, para que ele não volte. Eu acho que essa parte é mais difícil, não menosprezando que seja difícil para um dependente, mas o dependente tem a consciência de que ele pode pedir a ajuda do pai, pode pedir a ajuda da família, de um médico, mas os pais ficam na mão do dependente, da conscientização dele. Precisam pedir ajuda, por isso hoje as instituições sérias têm grupos de apoio, não só os grupos de apoio que existem, mas as próprias instituições têm grupo de apoio. As clínicas têm que ter também um trabalho de preparação da família para receber ele de volta e uma nova preparação para acompanhar depois. Olha, eu queria até rapidamente tirar algumas dúvidas do pessoal que ligou para a gente. A Maria Cristina pergunta para você, Elizabeth, o que fazer, pois ela descobriu que o sobrinho tem 19 anos, está fumando a maconha, só que a mãe dele ainda não sabe nem o pai. Diz que ele é criado pelo pai e é um sobrinho muito estressado, que reclama da madrasta e do pai. O que fazer? Bom, a primeira coisa é assim, avisar os pais realmente
e procurar realmente o auxílio de um profissional, de um psicólogo que entenda realmente da questão da dependência química e, assim, fazer um trabalho de orientação e iniciar o tratamento. Porque muitos acabam minimizando, como a gente diz, o problema. Ah, mas eu uso só a maconha. Assim, a maconha... vicia menos que o cigarro. E, na verdade, o mal é tão grande quanto, né? Porque é uma maneira disfuncional de estar lidando com as situações do cotidiano. É uma muleta, algo que você não quer Exatamente. resolver na sua vida. E, assim, o problema maior das drogas é, assim, que se a pessoa apresenta alguma comorbidade, né? Alguma patologia que esteja lá guardadinha, latente, de repente ela faz uso da droga, ela faz com que essa doença se manifeste. Essas portas se abrem. Com certeza. Então, assim, é complicado. Ah, mas é só maconha. Tudo bem, eu costumo dizer que, assim, o tabaco, o cigarro não faz nada, só um câncerzinho de pulmão, né? É, coisa básica. E a maconha também não causa nada, só uma esquizofreniazinha. Coisa né? leve. Nada Tudo que uma bem camisa leve. de força não resolva. Pois é. Então, assim, é droga, gente, faz mal, né? Então, precisa ser tratada. A grande dificuldade no tratamento da dependência química é que ela tem fases. Essa é uma doença que ela progride, ela é progressiva. E muitos, quando estão numa fase inicial, eles negam a questão do problema com a droga. Como o César colocou muito bem. Como o César colocou, e assim, é um processo natural de todos. Eles só vão se dar conta de que realmente tem o problema quando já perderam o controle total da vida. Porque o fator primordial da droga caminho. vai ser a perda do controle. Então, pedir ajuda. O Fernando da Aclimação diz que o filho tem 17 anos e chega ultimamente com os olhos vermelhos. Pergunta como abordar. Sim, olho vermelho é complicado. Olho vermelho. É muito subjetivo. Começamos naquelas neuras de pais, de olhos vermelhos, está desligado, está calado. E assim, de novo cair naquela história de simplificar. Tudo bem, olho vermelho é uma característica do uso da droga, do consumo da droga, muito até na questão da maconha. Mas não Mas só. existem os colírios e outros artifícios que se usam. Tem a própria usam. poluição da cidade Também. que a gente vive, né? Que muitas vezes causa irritação, a falta de sono, né? De repente uma noite mal dormida. Mas então, chega e fala assim, o quê pro olhar filho? outras coisas. Mas chega e fala, filho, você está usando droga, você não está usando, compra o kit, obriga o menino a fazer, a menina a fazer. Vai muito o que o Luiz comentou, né, no início. É realmente estar observando, ter um contato maior, mesmo que a pessoa trabalhe, estude, seja difícil esses contatos, mas assim, observar, porque tem uma mudança significativa no comportamento. De amizades. Não é só o olho vermelho, é o olho vermelho, o rendimento da escola, a mudança de horários, Atitude com a família. passa a querer ficar acordado de noite, dormir de dia, atitude, agressividade com a família, respostas mal criadas e eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais estudar, e as amizades mudam, passa a ser sempre os mesmos amigos e aqueles amigos bacana, legal, que a família se dá bem, esses amigos somem, já desaparecem porque eles não querem mais ficar frequentando. Com aquele então ele tem que ver o contexto todo. O contexto é que vai dizer se ele está consumindo ou não. Mas se há uma incidência muito grande de olho vermelho, não tenha dúvida. E se parar de repente de olho vermelho, começa a procurar porque vai achar o colírio. E achou o colírio, é bom ficar esperto. Com certeza. Bom ficar esperto? Não, é certeza. Não, bom ficar esperto, sim. Chama o filho, conversa. Busca uma orientação com o psicólogo. O diálogo é primordial. Primeiro, a pessoa, a família, tem uma dúvida, tem que se instruir. Ela tem que se instruir, a gente não quer se instruir. Então, a gente tem que ir atrás. Hoje, na internet, existe serviço de 0800, a gente pega e busca informação, sem ter preconceito ou vergonha. Olha, para a gente encerrar, a Roberta de Santa Cecília conta que o filho usou crack por 12 anos e de 6 meses para cá vem fazendo tratamento. Diz que ele continua nervoso, sem motivo aparente, e pergunta se isso é a chamada abstinência da droga. Pode ser. O que acontece muitas vezes com a questão da droga? Muitas vezes, quando o uso de uma substância, ela perdurou por alguns anos na vida da pessoa e o consumo foi muito intenso, pode ocasionar algumas sequelas, tá? Inclusive neurológicas, porque vai estar atingindo o sistema nervoso central, não tem por onde. Embora eles neguem sempre. Com certeza. Muitas vezes o que acontece? Uma disfunção neuroquímica, né? Que pode estar causando com certeza essas oscilações de humor. De repente a pessoa está muito bem, né? Alegre, de repente ela fica extremamente agressiva, irritada, mal-humorada. Isso é natural. Gente, pelo amor de Deus, não é bipolaridade. Não dá para diagnosticar bipolaridade num dependente químico, né? Porque isso é algo natural.
Então, assim, realmente tá verificando, isso é normal, essa mudança do comportamento. A tendência é regredir, tá, esse quadro, a não ser que realmente tenha causado alguma sequela. E que é bom buscar uma orientação médica, né? Com certeza. Existe a equipe multidisciplinar que vai estar tratando esse dependente químico. Para encerrar, ficou faltando só a gente fazer uma colocação que eu acho que a grande maioria dos pais acaba se perguntando. A partir de quando que eu devo conversar com meus filhos sobre drogas? A partir de sempre, desde que nasceu, desde que pequeno, começa a compreender as coisas? É complicado, né? Acho que vai mais ou menos quando aquela dúvida famosa dos pais, como que eu devo abordar a questão do sexo com meu filho. Eu acho que quando realmente começa a surgir o interesse, né, que vem a busca, o questionamento. E assim, quando aquele adolescente começa a frequentar festas, grupos, né, de amigos, sair realmente, precisa de uma orientação. Isso, na verdade, é uma coisa que já deveria ser de berço. Orientação é ficar em cima, né? Porque não adianta a gente só atento, orientar. né? Ficar em cima dessa forma. Verificar os amigos, como chega da balada, se cheirando a bebida ou não chega. Isso. E tem que ter conversa aberta, tem que ter diálogo, você tem que ser amigo do seu filho, você tem que jogar aberto e tem que buscar que você seja o grande amigo, para que ele não precise buscar ter que se abrir com os amigos lá fora. E que não são nada amigos, na sua grande maioria das vezes. Não adianta recriminar, né? Tem que educar de fato, e orientar. nem se culpar, porque bem ou mal é um caminho que ele decidiu. A culpa só atrapalha nesse caso. Pois é verdade. Que os pais tomem providências ao invés de se culparem, que eles busquem conversar mais, se instruir mais e busquem uma solução para isso. Olha, eu queria agradecer demais a participação de vocês. Eu sei que é um assunto que a gente poderia falar por meses seguidos. Com certeza, tem a gente coisa. ainda teria muito a dizer. Então, fica aqui um convite no ar para que vocês voltem, para a gente dar continuidade. E queria agradecer demais a doutora Elizabeth Cristina Hiller, que é psicóloga e especializada em dependência química. Agradecer demais, mais uma vez, ao Luiz, ao César. Mais uma vez, a gente sabe o quanto que é importante esse tipo de depoimento, da parte da família e da parte do dependente, que mostra o quanto que é importante essa união. Acho que isso é tudo, né? Kátia, eu queria só deixar um comentário que, assim, alguns profissionais da área da dependência química desenvolveram um trabalho muito bonito, que é o 0800, que é um serviço gratuito. É gratuito, o primeiro atendimento é gratuito, tá? O intuito é de estar orientando realmente o familiar, o dependente químico e estar mostrando quais as possibilidades de tratamento, porque dependendo de cada estágio existe um tratamento mais adequado. Bom. E assim, no caso de ser necessário algum tratamento, estar orientando quais os locais que realmente desenvolvem um trabalho sério para estar tratando não só o dependente químico, quanto a família. A doença da família que acaba sendo a mesma. Exatamente. Né? Olha, o telefone está no vídeo, você em casa anote. É o 0800 770 9542. 0800 770 9542. Obrigada mais uma vez, viu? agradeço. Espero vocês mais vezes. E olha, é importante que você em casa anote bem esse telefone, porque a gente nunca acha que esse tipo de coisa acontece na família da gente. Pode acontecer na família dele, na dela, na sua, mas na minha jamais. E aí que mostra um grande problema. Um grande problema de falta de informação e de aceitação. Então, anote o telefone, tem dúvidas, como a gente percebeu muitas aqui, ligue e esclareça tudo que te atormenta. O telefone